E existe uma oportunidade muito boa para brasileiro que quer ir para fora, e uma coisa relativamente rápida e muito mais barata do que qualquer tipo de intercâmbio, mestrado, enfim. Fala galera, tudo bom com vocês? Agora, clima de Natal, de Ano Novo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui e falar um pouquinho com vocês para, enfim, quem tem vontade de sair do Brasil, morar fora, já está se aproximando dos 5 anos que eu tô morando fora e eu sei que eu tenho muita coisa para falar para vocês, já apanhei muito por aqui, mas também já aprendi muita coisa, né? E enfim, para você que está planejando vir para fora, ou se você tem algum amigo, algum colega, um sobrinho, um primo, mande esse vídeo para ele, porque eu sei que, ou para ele ou para ela, que eu sei que vai ajudar demais, porque, gente, a quantidade de pessoas, de vídeos que eu vi no YouTube, procurei em vários sites de imigração, pesquisei muita coisa e até hoje eu pesquiso, para falar a verdade, que eu sou, para quem me conhece sabe que eu estou sempre à procura disso, né? E de estar atualizado sobre essas informações. E enfim, bora começar o vídeo e eu vou falando as dicas de coisas, porque muita gente me pergunta, às vezes no Instagram, me mandam perguntas, aqui mesmo, às vezes tem algum colega, alguma coisa que me pergunta, e a ideia é compartilhar com vocês mesmo todo esse conhecimento e o que eu mais indicaria para o meu melhor amigo. Então esse vídeo é para você que quer vir morar fora e realmente tá precisando aí de talvez um empurrão ou de alguma informação a mais para conseguir começar a fazer suas pesquisas e, enfim, decidir para qual país ir, né? Deixa eu fazer meu cafezinho aqui e a gente já vai conversando. Enfim, a primeira dica que eu te dou, a máquina parou de fazer barulho aqui, eu coloquei o cafezinho. Aprenda inglês, corra atrás do inglês, isso vai ser com certeza o seu melhor amigo aqui, tanto na imigração, independente do país que você for, até para as pessoas que vêm aqui em Portugal, o inglês faz total diferença. Ah, Bruno, mas eu tenho muita dificuldade e tudo mais. Isso de dificuldade, às vezes é alguma coisa que a gente se coloca mesmo, né? Cada um tem um jeito de aprender. Às vezes as escolas tradicionais, assim, tem um costume, né, de colocar todo mundo dentro de uma sala e como se todo mundo fosse aprender da mesma forma, né? E na verdade não, né? Tente encontrar o jeito de você aprender. Para quem fez faculdade, às vezes fica mais fácil porque na época da faculdade você consegue entender mais realmente como estudar. Mas, enfim, estude inglês, procure isso. Eu usei o Cambly, né? Eu comecei meus estudos por uma escola tradicional, todo mundo numa sala com um livro e tal. Isso durou aí um ano e pouquinho. Pra mim não funcionou muito, sendo bem sincero, acho que era um dos piores alunos da sala. Tinha uma outra escola também que já era mais voltada a vocabulário, foi muito bom, foi muito enriquecedor, mas o que mais fez diferença mesmo foi eu me imergir no inglês, assistindo séries, vídeos, pesquisando vários aí sites de inglês, aí como o English in Brazil, o Gavin também, Gavin Roy, acho que é o nome dele. Nossa, o conteúdo é muito vasto, tem o English Winner, tem o Winner também, não lembro exatamente, mas é isso o canal, se você procurar vai achar com certeza. Procura, pesquisa isso do inglês. E uma coisa também que eu tenho que pontuar para você que é brasileiro, tá aprendendo inglês, na escola, no dia a dia, o brasileiro tem um costume, eu não sei o porquê, de tirar sarro às vezes, tipo, às vezes a pessoa fica morrendo de vergonha, tem muita vergonha de falar, porque, que se alguém tirar sarro, eu vou falar errado. E como, assim, eu percebi, né, você vindo pra fora, como isso muda. Tipo, se você, nossa, eu trabalho, né, contato diário com pessoas de tudo quanto é país, e eu falo com italiano, com francês, alemão, cada dia eu falo com um monte de gente. E assim, cada um fala o inglês com o seu sotaque, o importante é a comunicação, sabe? E às vezes o brasileiro tem isso de sotaque perfeito e o pior ainda, o sotaque perfeito é baseado no sotaque americano. Ou seja, sotaque de inglês tem o irlandês, tem o britânico, tem o australiano, tem o americano também. Enfim, então tenta tirar um pouco dessa vergonha, por mais que é fácil falar, agora que eu tô aqui mais na frente, né, mais no futuro do Bruno, né, mas tente tirar toda essa vergonha, tenta deixar de lado, estude qualquer palavra, uma palavrinha a mais no seu vocabulário antes de você vir para cá, vai fazer total diferença. O inglês com certeza vai ser o seu melhor amigo aqui fora. Beleza, agora vamos começar a contar de países. Qual país escolher? É uma coisa muito difícil, não ter uma resposta certa. Qual o melhor país? Não tem a resposta certa. A verdade é que
Você depende, se você tem descendência europeia, se você é como eu, brasileiro, vai ser um pouquinho mais difícil, mas você pode correr atrás e também tem muitas oportunidades. Eu vou deixar até aqui, porque no final do vídeo eu vou deixar uma dica muito importante, uma coisa muito legal que eu não sabia por muito tempo que tinha, e existe uma oportunidade muito boa para brasileiro que quer ir para fora, e uma coisa relativamente rápida e muito mais barata do que qualquer tipo de intercâmbio, mestrado, enfim, né? Eu tô aqui com o meu notebook para não esquecer nenhum ponto, né? Porque é muita coisa para falar para vocês, mas são 4, 5 anos assim dentro de alguns minutos de vídeo. Vamos falar aqui primeiro de Portugal, né? Portugal eu vim, né, com a que chamava manifestação de interesse, que hoje em dia está no modo aí que não funciona mais. Eu diria que está no modo stand-by, porque isso não vai se sustentar. Tem muita, tipo, a quantidade de estrangeiro que tem aqui em Portugal é surreal, tipo, eles não vão conseguir sustentar por muito tempo isso. Então é bom você se programar, caso o seu objetivo seja vir para Portugal. É um lugar que com certeza você vai sentir mais em casa. O inglês também vai fazer total diferença para você conseguir um emprego melhor. A questão do idioma, eles conhecem muito a cultura brasileira, então é muito fácil fazer amizade aqui. Os portugueses, principalmente os mais novos, assim, são muito legais, conversam com você, faz amizade muito rápido. E eles sempre estão ali para te ajudar, enfim, né? Tive uma experiência muito boa aqui. Para quem fica preocupado, será que eu vou ter muito preconceito? Não. Eu diria que a quantidade de pessoas que são jovens e são muito legais comigo, quem já fez alguma coisinha de preconceito, alguma coisa, eu deixo para lá. Apesar que às vezes na hora você fica um pouco mais triste e tal, né? Pelo fato de ouvir alguma coisa ou outra. Mas no geral é tranquilo aqui, né? O povo europeu, lógico, não vai ser igual ao brasileiro, ele já vai ser um pouco mais ligado na sua vida, né? E isso para mim é um ponto positivo. Ele não vai ficar preocupando o que o outro tá fazendo ali, então ele vai cuidar mais da vida dele ali. Talvez quanto mais para o norte você for aqui da Europa, mais vai percebendo isso, e muita gente enxerga isso como ele sendo frio, mas na verdade eles estão só seguindo o caminho deles. Agora bora falar de salário. Aqui em Portugal você vai ganhar aí, o salário mínimo está aí entre 800 e 900 euros, alguma coisa assim, mas o que as pessoas ganham realmente, o que cai na conta bancária, por várias pessoas que eu conheço, o salário aí que cai mais ou menos na conta é 1.100 mais ou menos. Aí tem gente que ganha um pouco mais, já 1.400, 1.500, chega aí até uns 1.700, dependendo da onde você trabalha, o que você faz, assim, e tudo mais. Você vai gastar de aluguel, sei lá, uns 400 euros, só que vai ser num quarto. Normalmente você vai dividir essa casa, tem gente que consegue pagar aí uns 350 no quarto, e varia mais ou menos. Quanto mais conforto, mais comodidade, mais central for o quarto, esse preço vai alterando, né, normal. Mercado na Europa vai ser mais ou menos a mesma coisa, então coloque isso no papel, né? Eu diria aí que você gasta aí, mercado mesmo, uns 200 euros. E comer fora, né? Comer fora é a questão, porque varia muito. Isso é uma coisa muito louca, porque se você tá na Irlanda, o gasto de comer fora é totalmente diferente de comer fora aqui em Portugal. Então é uma coisa que você vai ter que ganhar essa experiência. Mas eu diria que você pode gastar aí, tem gente que gasta 100, tem gente que gasta 200, tem gente que gasta tipo 400, 500 euros só comendo fora. Então varia muito, né? Mas coloca aí mais ou menos uns 250, 300 euros. Uns 250 euros acho que é legal. E aí você vai fazendo suas contas aí, tá? Espanha eu sei que, enquanto Portugal tá restringindo agora para os imigrantes, eu sei que a Espanha facilitou muito para brasileiros e outras pessoas que querem ir para fora. E aí o que acontece? A Espanha tem um negócio que chama muita atenção dos brasileiros, que é o fato de 2 anos morando lá, você consegue aplicar para o passaporte europeu. 2 anos só. E, cara, isso é uma loucura, porque a língua espanhola é uma língua muito parecida com o português. Eu garanto, mesmo que você não saiba o espanhol, em poucos meses você vai estar falando um espanhol muito bom. E dentro de 1, 2 anos você vai estar falando, tipo, fluente, absurdo, assim, espanhol. Eu garanto, se você tiver contato com os espanhóis e tudo mais, ou quem fala espanhol também. Espanha ganha um pouquinho mais, na minha opinião, é um pouquinho mais barato do que aqui em Portugal.
em relação a comer fora, por exemplo, né? Mas aluguel eu diria que é mais ou menos a mesma coisa, tá? E dá uma pesquisada, se você tem um trabalho, você já trabalha na área de TI, por exemplo, que trabalha muito em home office, dá uma pesquisada, tem um vídeo chamado Nômade Digital, tem um limite, cada ano e cada país tem ali as suas regras, como Portugal e Espanha. Espanha tá mais fácil para tirar esse visto de nômade digital, e dá uma pesquisada, porque dizem que você aplica e dentro de poucos dias, tipo, já sai o visto, é uma loucura, tá? Eles estão abrindo muito a porta. Se você se enquadra nesse assunto, dá uma pesquisada, eu diria que a Espanha é a melhor opção. Pessoas que querem ir para fora, só que querem aprender inglês, eu conheci muitas pessoas que, assim como eu, né, foram para a Irlanda, né? Irlanda é um país incrível, né? Irlanda é um país muito diferente do Brasil, acho que o choque cultural é muito grande, a oportunidade de você aprender inglês, mas tome cuidado para não ficar só, é muito fácil você se concentrar e só ficar vivendo com brasileiros, então isso que você tem que tomar muito cuidado. Entre em comunidades, vai numa igreja, por exemplo, que, enfim, só vai irlandeses, eu fiz isso, eu tenho a Dublin Church, Dublin City Church, e aí eu ia lá, e foi muito legal, conheci pessoas totalmente diferentes assim, com culturas diferentes, muito americano, canadense, enfim, foi uma experiência muito legal, foi muito bom estar lá. Quero ir para a Irlanda, o que eu faço, Bruno? Basicamente, o curso para ir para lá, o curso mais barato, que é o curso de inglês, você vai pagar aí de 1.500 a 2.000 euros. Você precisa ter uma comprovação bancária, que antigamente era um valor, hoje em dia já está aí na faixa de 7.000 euros, então dá uma pesquisada como que vai estar em 2026, tá? Você vai ter que ter a comprovação bancária. É bom se eu uso o Wise, tem gente que hoje em dia já usa outras meios, né? Eu sempre usei o Wise, para mim funciona muito. E aí você, enfim, mostrar que você tem os 3.000 não, né? Hoje em dia 7.000, os 7.000 euros. Você também comprar o curso, né? Você ter a comprovação que você comprou o curso. E basicamente é isso, você vai ter que ter um seguro-saúde, mais o gasto da passagem, então você faz essa somatória aí e vê quanto que vai ficar. Eu fiz por uma agência e eu indico que você faça isso também, né? Acho que foi mais fácil para não cometer erros, principalmente nesse primeiro contato com o exterior, para você que não tem muita experiência, assim como eu, que fui o primeiro a sair, né, toda a minha linhagem, de sair do Brasil. Para quem, né, é europeu, as coisas que eu tô falando aqui se torna muito mais fácil. É basicamente você ter o seu passaporte europeu e vai para o país que mais faça sentido para você. A dica do inglês é super importante. Irlanda, tenho conhecidos que foram para Irlanda com um passaporte, por exemplo, português, que é muito comum no Brasil. E, enfim, você vai lá, é muito fácil a documentação lá. Você só tem que dar um parecer que você está morando lá. Você tira 2 documentos lá, um que é por causa de imposto, que se eu não me engano é o PPS, e enfim, e aí você já consegue aplicar para arrumar trabalhos e tudo mais, então é muito tranquilo para você arrumar emprego fora. Se você tem descendência europeia, não perca tempo. Agora uma outra coisa também, né, a Alemanha. A Alemanha é um país incrível, tive a oportunidade de ir para Berlim. Cara, é muito louco, porque Berlim, diferente de, por exemplo, sei lá, Paris, que tem a Torre Eiffel, tudo muito gigante, muito bonito, a Berlim é tipo assim, tudo muito bonito. Não tem um ponto que é um ápice que é bonito, é tudo muito organizado, muito, muito legal. Lá deve ser um país, com certeza, fantástico de se morar, né? E eu só conheci Berlim, mas eu já tenho essa perspectiva que Berlim deve ser um lugar tranquilo e muito alta qualidade. Pelas pessoas que eu vejo falando também, todo mundo fala muito bem de Berlim. Salário muito bom, tem uma oportunidade de emprego muito alta. Lá não tem muito disso, mas se você é estudante, você pega emprego um pouco mais simples. Se você não é, você já pega um emprego melhor, enfim. Lá eles abrem a oportunidade de emprego, principalmente tem uma escola de faculdade que eu já pesquisei bastante, parece ser muito legal e tem um apoio muito forte para brasileiro que chama BSBI, é BSBI, né? E a BSBI, tipo assim, tem todo o aparato. Se você mandar mensagem hoje para eles já vão te responder no próximo dia útil, te ajudando, perguntando qual que é a sua intenção e não sei o que, em português mesmo, do Brasil, assim, e é muito legal. Só que, para ir para a Alemanha, você tem que se programar uma coisa, porque é um pouco mais caro.
você vai ter que ter uma comprovação bancária, né? Uma comprovação financeira de 10 mil euros, que já é um preço bem salgadinho, né? Mais o valor do curso, que seria a universidade e tal, que deve gerar em torno entre 8 a 12 mil euros, que é um preço bem salgado, né? Mas eu tô falando isso com você que às vezes tá com esse dinheiro, terminou, saiu do emprego, tá com uma rescisão muito boa e tá pensando em ir para fora. Se esse vídeo é para você, eu diria que a Alemanha deve ser um país incrível mesmo de ir morar. Lá, se você tem o inglês, é muito tranquilo se, enfim, comunicar, todo mundo fala inglês. E o governo disponibiliza um curso gratuito para todo mundo que tá legal lá para aprender o alemão. Eles incentivam a aprender o alemão e tem esse curso gratuito que eles disponibilizam. E lá também a oportunidade de emprego assim é muito alta. Então, se você tem esse dinheiro, tá pensando em ir num país legal, um país que as coisas não são tão caras como o mercado, enfim, e tem um salário muito bom, sendo que a Alemanha ainda está no centro da Europa, tipo, nossa, é muito fácil acesso aos outros países ali do lado, com certeza eu diria, vai para a Alemanha, né? A Alemanha é um país fantástico. Assim como a Irlanda também, só que a Irlanda já é um pouco mais deslocada, ela é uma ilha, ou seja, as coisas para chegarem até lá, tal, encarece um pouquinho mais. O mercado, por exemplo, vai ser um pouquinho mais barato na Alemanha do que na Irlanda, né? Mas ainda assim os dois países são fantásticos. França. A França já é um país que tem uma pegada diferente, o inglês vai ser importante, mas é bem menos, você vai ter que saber o francês para ir para lá. Então, mas eu sei de uma oportunidade que você consegue fazer mestrado, né? E o governo banca esse mestrado. Então, dá uma pesquisada. Tem uma youtuber que ela sempre está falando sobre como você fazer o mestrado e ainda ser pago ainda na França. Muitas pessoas vão para lá, para a França, e é um país fantástico também, lindo, lindo, lindo. Mas hoje em dia para brasileiros tem um visto que se chama Working Holiday Visa, que você pode aplicar do Brasil mesmo, é de São Paulo ou Brasília normalmente que se aplicam esses vistos, e tem alguns países que te permitem você passar 12 meses lá, trabalhando, visitando, enfim, você passa 12 meses, um ano, né, conhecendo todo o país, e você tem total liberdade para procurar um trabalho e trabalhar e ter uma vida, e dali você consegue juntar às vezes algum dinheiro para ir para outro país, então, e já é um bom pontapé. Tenho colegas, né, que eu conheci, né, que moraram na França, né, então já vou falar aqui os países que já estão liberados para brasileiros. O Brasil tem acordo com a Nova Zelândia, a França, a Alemanha e agora, setembro agora, 2025, para você que gosta de dorama, K-pop, não sei o que, Coreia do Sul também está nessa lista. Basicamente, brasileiros têm que aplicar do Brasil mesmo, aplica, tem algumas vagas que são liberadas, né, por país, e basicamente é só aplicar e esperar chegar a resposta, e normalmente eles liberam se tem as vagas. E basicamente é isso. Você tem que ter as passagens de ida e volta, obviamente, o seguro saúde, como eu falei. E, cara, imagina você passar, tipo, um mês chegando para trabalhar sem nenhuma restrição. Assim, é muito louco você poder trabalhar na Alemanha por um ano, sabe? E na França também. A única coisa que eles pedem também, normalmente, ali é legal você juntar entre 2.500 a 3.000 euros, pelo menos. Se você juntar mais, ainda é melhor. Somente para ter uma segurança, né? Uma segurança tanto para o país que você está indo, quanto o país ter a segurança que você não vai, sei lá, passar fome e tal. Dá uma pesquisada nisso, é uma dica muito legal, Working Holiday Visa. Qualquer dúvida que você tiver, vou deixar meu Instagram aqui, me mande mensagem. Eu vou ter esse final de ano aqui total para responder vocês. Se você tiver alguma dúvida, que eu puder auxiliar você, enfim, mande mensagem no Instagram, não fique com vergonha ou pensando, eu sou muito tranquilo, eu te respondo, eu te falo. Se você tiver alguém que realmente quer ir para fora, mande esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença. E agora, finalizando o vídeo, já se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário aqui. E também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas para você e para sua família. Desejo do que há de melhor para vocês, muita saúde, muita paz. E ano que vem, se Deus quiser, e se você correr atrás, a gente se encontra aqui do outro lado da Europa e a gente pode tomar um café, conversar, dar umas risadas. Vai ser um prazer conhecer você. E enfim, galera, valeu, falou!